Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esta palestra aqui no Salve, onde teremos a oportunidade de passarmos os próximos instantes reunidos e, desde já, recebendo todo o amparo e a sustentação dos nossos amigos espirituais benfeitores. E iniciando o mês de dezembro, mês tão bonito, tão especial, porque é o mês do Natal, nós escolhemos falar sobre Jesus, o nosso mestre, o nosso querido mestre, que tanto nos ensina através do seu evangelho. Pode ser que muitos de nós, quando crianças, tínhamos o calendário do Advento. É o calendário especial para o mês de dezembro, composto por 25 janelas, onde a cada dia do mês uma janela é aberta, fazendo assim uma contagem regressiva para o dia tão aguardado do Natal, principalmente entre as crianças, que sabia que seria um momento especial de passar próximo às pessoas que se gostam e também um jantar diferente, troca de presentes. E até mesmo para nós adultos, momento de abraçarmos as pessoas queridas, desejarmos os melhores votos de renovação, de paz, de saúde e de amor. Mas muitos de nós podemos ter aquele sentimento que o Natal de hoje já não tem mais o encanto de antigamente. Mas o que será que mudou? Será que é o tempo que temos a sensação de passar mais rápido? Ou será que nós, que já não estamos tão mais voltados para essas questões? Ou até mesmo, será que nós nos afastamos de Jesus? Qual é o papel de Jesus em nossas vidas? São essas perguntas, essas reflexões que queremos trazer aqui na nossa conversa da noite de hoje. E assim nós podemos pensar quantas mudanças. O que será que tem acontecido? Pois o Mestre Jesus, que veio trazer-nos o exemplo da humildade, da simplicidade, do bom ânimo com o seu Evangelho, que é o roteiro seguro, o guia para a humanidade conquistar a sua elevação moral, a sua elevação espiritual, e nós temos observado tantas deturpações acontecendo em nome do Cristo. E como será que isso aconteceu? Vamos ter esta oportunidade aqui de falarmos um pouco sobre isso. Jesus é o Mestre em que aproveitou-se de todos os momentos da sua vida para nos ensinar através dos seus exemplos. Aqui nós temos a imagem da pintura A Adoração dos Pastores, de Bronzino, pintada por volta de 1539, 1540, hoje exposta no Museu de Belas Artes de Budapeste, na Hungria. E aqui nós temos a oportunidade de observar a simplicidade, a humildade do seu nascimento, o bercinho de palha, o estábulo, a convivência junto aos animais, tão representados para nós através do presépio que nós também montamos na época do Natal. E Jesus, esse mestre, este ensinador que veio nos mostrar o caminho, nos mostrar a verdade, de maneira tão simples, tão humilde, como nessa ilustração do seu nascimento. E hoje nós percebemos igrejas, percebemos monumentos erguidos em nome de Jesus, que trazem opulência, que trazem riquezas, adornos com pedras preciosas e também ouro, muito ouro, como podemos observar em várias construções nessas igrejas ao longo dos séculos. Então, desta forma, parece que há uma contradição entre a simplicidade e a humildade que Jesus veio dar testemunho em relação aos templos que foram erguidos em nome do Cristo. E assim nós vemos religiões, filosofias, doutrinas que parecem
seguir em caminhos opostos em relação ao que o Cristo nos ensina. E muitos de nós, ainda quando crianças, tivemos uma imposição da fé, uma imposição da religião, sem que pudéssemos fazer algum questionamento. E assim, nós estávamos não com Jesus, o verdadeiro Jesus, o Mestre, o Ensinador, o que veio nos trazer o caminho, a verdade, mas nós estávamos com uma fé que foi nos imposta. E por isso, quando adquirimos as condições de decidirmos os nossos caminhos, muitas vezes nós nos afastamos em relação ao verdadeiro ensino da humildade e da simplicidade. Mas nós podemos nos perguntar em que momento surgiram todas essas filosofias que veneravam a riqueza, as pedras preciosas, toda a opulência da construção em nome de Jesus. Construções muitas vezes que fazem com que nós nos sintamos oprimidos diante do tamanho das igrejas, do tamanho de todas essas construções erguidas. E o próprio Cristo veio nos ensinar que para nos conectarmos a Deus, basta o silêncio dos nossos corações, a reclusão dos nossos pensamentos, para que verdadeiramente em nosso íntimo possamos sentir esta conexão com o nosso Pai. E para termos um entendimento do porquê das grandes construções dedicadas ao cristianismo, e também para entendermos as modificações que o próprio cristianismo veio sofrendo ao longo dos séculos, nós precisamos voltar à antiguidade, mais precisamente na época do domínio do Império Romano. A relação entre o Império Romano e o cristianismo passa por várias fases ao longo do tempo, desde uma situação inicial de desconfiança no século I, onde o cristianismo ainda era visto como uma religião relativamente obscura e pequena dentro do Império Romano, onde os cristãos eram vistos também com uma certa suspeita pelas autoridades devido à sua recusa em prestar culto ao imperador e aos deuses romanos, o que era uma prática comum na sociedade, até chegarmos ao cristianismo como religião oficial do Império, do século IV em diante. Nesse período ocorrem muitas transformações, pois então, desde o crescimento deste cristianismo nascente, até como a religião oficial do Império, com o Edito de Milão, em 313 depois de Cristo, onde Constantino concede liberdade religiosa aos cristãos do Império, e também próprio Constantino, imperador Constantino, defensor do cristianismo, convoca o primeiro concílio de Nicéia, em 325, para resolver algumas questões teológicas. E aí nós entendemos que, vindo o Império Romano de uma crença politeísta, culto pagão, e tendo o cristianismo sido alçado à religião oficial do Império, para que a transição fosse feita de uma forma menos traumática, era necessário então que alguns símbolos, alguns cultos fossem unificados. E é por isso que nós temos o dia 25 de dezembro, a data escolhida para o nascimento do Cristo. E nós podemos dizer data escolhida, pois nos evangelhos não é mencionada a data em que o Cristo nasceu, em que Jesus veio encarnado a este nosso mundo. Mas a data 25 de dezembro, já uma data consagrada no Império Romano, dedicada a Mitra, ao Deus Sol, foi então feita esta fusão. E a data justamente pois lá no norte, no hemisfério norte do nosso planeta,
a data do dia 25 de dezembro representa o solstício. O solstício, onde a partir daquela noite, as noites voltam a ficar então mais longas até chegar então o verão. O 25 de dezembro é a data da noite mais curta e a partir daí a Terra, com o seu movimento, começa então a aumentar a duração dos dias. Esse fenômeno é mais observado em regiões distantes do Equador e é por isso então que a alteração dos dias altera conforme a localidade e de acordo com as estações do ano. E é por isso então que a data 25 de dezembro foi escolhida. E isso justamente vem nos mostrar quanto foi ocorrida esta fusão entre o paganismo e o cristianismo nascente. Aqui nessa imagem nós temos a representação do Concílio de Nicéia, realizado em 325 depois de Cristo. E é uma assembleia ecumênica convocada pelo imperador Constantino, reunindo bispos de várias regiões para abordar questões teológicas e eclesiásticas importantes. É através desse concílio que Jesus é declarado Deus, pois esse concílio afirma a coeternidade e a consubstancialidade do Filho, Jesus, em relação ao Pai, Deus, enfatizando que os dois eram da mesma substância divina. Então Jesus, que veio a este mundo para testemunhar as glórias e as verdades do mundo espiritual para todos nós, vindo de uma forma humilde, uma forma simples, uma forma para nos ensinar através do entendimento de dentro para fora. Tanto que Jesus, sendo sempre muito confrontado pelos fariseus, por aqueles que detinham o poder da época, inclusive com situações, até mesmo provocações, quando perguntado por que Jesus se sentava na mesa com tais e tais pessoas, por que não lavavam as mãos, por que tinham tais ou outras maneiras, e Jesus responde que não é o que entra pela boca que é o ruim, mas é o que sai de dentro, pois é o que está cheio o coração. E Jesus, nessa simplicidade e neste amor, 300 anos depois de sua chegada a este mundo, é elevado a Deus, sendo que ele mesmo, em sua passagem aqui na terra, pelos relatos do Evangelho, sempre disse estar aqui em missão que o Pai lhe pediu, sempre fazendo essa distinção entre ele, Jesus, o que veio servir, em relação a Deus, ao Pai. Mas era necessário que o Império Romano elevasse Jesus à categoria de Deus para, desta forma, criar dogmas dentro desta religião que nascia para controlar melhor o seu povo. E é por isso, ainda em relação àquilo que nós falamos anteriormente sobre a simbologia e a união do paganismo com o cristianismo, aqui nessa imagem nós podemos observar ao redor da cabeça do Cristo a auréola, que também é uma representação do Sol. É essa junção do Deus Sol com Jesus. E desta forma, Roma, tendo uma religião oficial, fazia então com que as pessoas tivessem a mesma crença e assim pudesse ser estabelecida a autoridade de Jesus, mas não pela sua moral, pois o entendimento da época talvez ainda não comportasse, mas sim pela sua divindade. E por isso então Jesus, no Concílio de Nicéia, é elevado então à condição de Deus. E em concílios posteriores,
como o de Constantinopla no ano de 389 d.C., ainda nos é trazido a relação da Trindade. Deus, no caso o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Em relação às trindades, sabemos que as interpretações variam entre diferentes culturas e religiões, mas a ideia de uma trindade divina é muito constante em muitas tradições mitológicas e religiosas ao redor do mundo. E assim nós temos a trindade egípcia, Horus, Ísis e Osíris. Embora entre os egípcios não haja uma trindade clássica, citamos estes como o deus do céu, associado aos faraós na figura de Horus, Ísis como a deusa da magia e da maternidade, e Osíris, o deus do além-túmulo. Entre os gregos, Zeus, Maia e Hermes, Júpiter, Juno e Minerva entre os romanos, e entre os hindus, uma das trindades mais conhecidas é a Trimurti, composta por 3 deidades principais: Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Transformador. E assim, o cristianismo, também para se estabelecer como a nova religião, também baseada num mito, nesta mitologia, a Trindade refere-se à natureza trina de Deus, composta, como nós falamos, por Deus, o Criador, o Filho, o Redentor, e o Espírito Santo, que é o Consolador. E aqui, como exemplo da opulência, da riqueza do cristianismo que havia acabado de nascer, nós temos a Basílica de Santa Sofia, este imponente edifício, esta igreja construída a partir dos anos 532 no Império Bizantino. E isso mostra a rivalidade e o poder que existia entre as igrejas pertencentes aos impérios da época. O próprio Império Romano havia sido dividido, então de um lado nós tínhamos o Império do Ocidente, com a Basílica de São Pedro, e no Oriente a Basílica de Santa Sofia, que depois, ao longo do tempo, se transforma em uma mesquita, depois museu, e depois novamente, a partir dos anos 2020, voltando a ser uma mesquita. Isso então mostra toda a suntuosidade em que foram construídas essas igrejas dedicadas à nova religião daquele homem que veio nos trazer, como falamos, a simplicidade. Ele que nasceu num berço de palha, que adentrou o templo de Jerusalém montado num burrinho. E com base no que foi exposto, nós voltamos àquele questionamento inicial. Em que momento nós nos afastamos do Cristo? Nos afastamos do seu ensino ou nos afastamos daquilo que fizeram com o seu ensino? Então este é o questionamento. E é chegado o momento de nós nos aproximarmos novamente do ensino que o Cristo veio nos trazer. Este ensino que é despido de qualquer materialidade, de qualquer riqueza, de qualquer situação que atenda somente ao exterior. O Cristo vem nos falar intimamente, vem nos falar com os nossos corações. E diante de tantas dificuldades no mundo, diante de tantos obstáculos, nós sentimos essa necessidade de nos aproximarmos com a sabedoria, de nos aproximarmos com a verdade. Este momento espiritual que todos nós atravessamos, onde nós temos às vezes muitas perguntas e poucas respostas,
O mundo nos oferece muitas perguntas, mas e as respostas, aonde elas se encontram? E é assim que Jesus nos ensina com a sua simplicidade, pois em todos os momentos da vida do Cristo, ele se aproveitou do contexto e da situação e do material que havia disponível ao seu redor para ensinar. E é por isso que Jesus, ao nos falar não colocar a candeia debaixo do alqueire, traduzindo para os dias de hoje, podemos falar da seguinte forma: ao colocarmos uma lâmpada em nossa casa, uma iluminação em nossa residência, aonde nós instalamos esta luminária, esta lâmpada? Nós colocamos no teto, pois a luz no teto, ela alcança de uma forma mais abrangente todo o cômodo. Então é isso que Jesus veio nos dizer ao não colocar a lâmpada debaixo do alqueire, mas sim colocar no lugar mais alto, para que essa luz possa brilhar e ser vista por todos. E Jesus veio nos ensinar que todos nós temos dentro de nós a capacidade de irradiarmos luzes. E assim, através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, muitas vezes chamando os seus discípulos para que tivessem mais fé, para que todos, ao observarmos estes exemplos, pudéssemos fazer brilhar a nossa luz de uma forma que pudesse amparar o próximo, ajudar o próximo. E essa luz pode ser mais brilhante quando doamos o nosso tempo, quando doamos o nosso ombro amigo, quando temos empatia, pois Jesus nos disse: amar ao próximo como a si mesmo. E isto é empatia, nos colocarmos no lugar do nosso irmão. Porém, séculos após séculos de deturpações em relação ao ensino do Cristo, era necessário que um movimento espiritual se iniciasse para fazer restabelecer as palavras de Jesus em nosso mundo, assim como ele próprio havia dito, que quando todos estivessem quase esquecendo as suas palavras, seria enviado até nós um Consolador. E nós sabemos que nós não estamos desamparados. De tempo em tempo, a humanidade recebe em seu seio espíritos esclarecidos que vêm nos ensinar. Assim como Jesus, ao seu tempo, veio nos ensinar, Allan Kardec, com a codificação da doutrina espírita, Chico Xavier, também complementando todo o conhecimento da vida espiritual, entre tantos outros mestres, seres de luz que vêm compartilhar a sua sabedoria, fazendo com que a Terra possa progredir e avançar rumo ao mundo de regeneração. Pois Jesus, no tempo apropriado, veio nos ensinar sobre a nossa transformação interior. É com Jesus que começa o nosso arrependimento. E eu explico, pois até então, não sabendo o homem o que era certo e o que era errado, atuava de uma forma em que pensava ser a justiça. Nós já ouvimos falar sobre a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mas com Jesus inicia uma nova etapa, onde cada um, dentro de si, observando e não fazendo ao outro o que não quer que seja feito para si mesmo, começa então o arrependimento, ou seja, o ser, ao ter noção de que aquilo que cometeu é equivocado e poderia ser feito de uma outra maneira, deseja refazer aquela situação a fim de reparar o mal que fez para o outro. E para que tenha esse desejo de reparar aquilo que fez para o outro e que é discordante do bem, é necessário que passe pelo arrependimento.
Então Jesus vem nos ensinar sobre os nossos sentimentos, a nos olharmos. É um movimento que começa de dentro para fora. E a Terra, para progredir nessa escala dos mundos, é necessário então que toda a humanidade se regenere. Não é o planeta por si só, a matéria por si só que se transforma, mas são os seus habitantes, são os habitantes deste globo que se transformam. E nós podemos até citar o exemplo, imaginando um galão de água com 20 litros. Apenas uma gota de uma água suja, impura, colocada dentro desse galão, nós podemos dizer que aquele galão já não encontra-se 100% puro. Então, enquanto houver ainda um único habitante do nosso planeta que ainda desconheça as leis espirituais, as leis que Jesus veio nos ensinar, a Terra ainda não poderá ser considerada ainda um mundo perfeito, um mundo feliz. E de forma a condensar tudo isso que nós falamos até então, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, vem nos dizer que, com Jesus, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Vejam que interessante, Emmanuel qualificando este momento em que o Cristo chega ao nosso planeta como ser encarnado para dar testemunho das revelações divinas, inicia-se a maioridade espiritual da humanidade terrestre. E é justamente naquela questão em que falávamos, quando o homem, ao ter conhecimento do que sente, pode então trabalhar para a concordância e o bem em relação ao próximo. Emmanuel ainda continua dizendo que a sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Jesus escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade das suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos fóruns e dos templos. Então aqui nós percebemos a discrepância entre o que Jesus veio nos ensinar em relação ao que os homens criaram em cima deste ensinamento. Pois Jesus, como demonstrado no Evangelho, ele escolhe justamente aqueles que têm mais necessidade. Tanto que Jesus falava, os sãos não precisam do médico. E é por isso que Jesus escolhe viver entre aqueles que têm maiores chances de se redimirem, de alterarem a sua existência. E quantas pessoas, ao ter contato com Jesus, alteraram a sua existência? Nós temos no Evangelho a mulher samaritana, a mulher adúltera, o próprio Saulo de Tarso, que, de perseguidor dos cristãos, se transforma no divulgador e propagador do cristianismo, num encontro que teve com o Cristo na estrada de Damasco, a caminho de Damasco, quando ali ele iria para perseguir mais cristãos. E apenas fazendo um adendo, São Paulo, a cidade de São Paulo, recebe o nome do apóstolo dos gentios, esta grande cidade que reúne povos de todos os lugares do mundo em relativa paz e concordância. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 180, que inclusive é uma lição que fala do Natal, vai nos fazer refletir sobre a questão, como também mencionamos anteriormente,
em relação à justiça do olho por olho e do dente por dente, a lei de Talião. Pois esta lei encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. E é esta a grande chave do entendimento da doutrina do Cristo, onde todos, sendo filhos do mesmo Pai, e nesta visão nos reconhecemos como irmãos, todos têm oportunidades iguais. E é por isso que talvez essa seja a maior dificuldade daqueles que verdadeiramente desejam seguir o Cristo, que é perdoar aqueles que nos fizeram o mal. E não revidar o mal com o mal, mas sim perdoando, entendendo que o criminoso, como diz Emmanuel, é um doente que caminhará também para um dia atingir a sua perfeição relativa neste mundo, neste universo, onde todos têm o mesmo caminho a ser seguido. Embora uns cheguem mais rápido, outros um pouco mais devagar, de acordo então com as suas escolhas. Escolhas que levam a acertos e levam também a equívocos, que são esses caminhos que muitas vezes ficam entravados. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, vai nos dizer que o Evangelho pode ser dividido em 5 partes. As 4 primeiras são os atos comuns da vida do Cristo, ou seja, a sua biografia, os milagres, as profecias e as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. Essas 4 partes são da onde vêm as distensões entre as filosofias, as crenças, as religiões, pois todas essas partes dependem da interpretação que se é dada ao que se estuda. E é por isso que, de acordo com a interpretação, uma doutrina pode considerar-se mais fiel que a outra, mais detentora da verdade do que a outra. E assim começam as confusões, as brigas, as separações. Porém, a 5ª parte, que é o ensino moral, é a bandeira onde todas as crenças podem se reunir, pois o ensino moral que Jesus nos deixou em seu Evangelho é incontestável. Pois como contestar amar ao próximo como a si mesmo? Se todos compreendessem este ensinamento, não haveria mais separações, nem brigas, nem vaidade, nem orgulho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo se apoia no ensino moral do Cristo. Para o Espiritismo, todas aquelas questões polêmicas, nascimento do Cristo, o seu nascimento dito virginal, todos os atos da vida de Jesus acabam assumindo uma importância secundária, pois para nós o que mais vai importar é o ensino moral, pois é o ensino moral que nos transforma, é o ensino moral que nos faz sermos mais conscientes da nossa existência e mais conscientes em relação à existência do próximo, em relação àquele irmão que caminha conosco. O Evangelho do Cristo é a base moral universal. São ensinos que dizem respeito aos nossos sentimentos. E nós, como humanos, temos dentro de nós sentimentos concordantes uns com os outros. Temos a nossa tristeza, temos o nosso sentimento de injustiça,
temos o nosso sentimento de arrependimento. E o Evangelho é a base moral universal, é onde todos os cultos podem se reunir. Seria tão mais simples, tão mais fácil, se em vez de separações, nós tivéssemos uniões com base nesta moral universal que é a doutrina do Cristo. E para entendermos esta base moral universal, faz apenas sentido se entendermos a promessa consoladora das recompensas futuras. Pois Jesus nos diz que bem-aventurados são aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que têm sede de justiça, pois serão então recompensados, consolados. Jesus nos fala como o grande farol que vem iluminar a humanidade da nossa vida futura, ou seja, da nossa vida espiritual, a verdadeira vida. E isso faz sentido quando podemos ter contato com o Evangelho. Tanto que Jesus nos fala sobre a vida futura, fala sobre o reino dos céus, onde todos nós teremos então as nossas recompensas. E é por isso que a base moral do Cristo diz respeito à nossa existência integral, à nossa existência como ser encarnado, momentaneamente vivenciando a experiência da matéria, mas cujas conquistas serão levadas para o mundo espiritual. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, nós temos uma comunicação de uma rainha da França, onde ela disse que rainha foi na terra e esperava chegar rainha no mundo espiritual, no reino dos céus. Mas, para sua surpresa, percebeu que ali no mundo espiritual, dentre aqueles que ela considerava muito inferior ao seu título, à sua nobreza, aqui na terra, encontrou ali do outro lado em posições superiores. E é uma mensagem muito tocante que nos diz respeito ao nos falar que os nossos títulos materiais, as conquistas materiais aqui da terra, servem apenas para esta nossa existência. Mas o uso que fazemos disso tudo é o que nos alçará a voos maiores nesta jornada. E Jesus, pouco antes do seu julgamento, tem um diálogo com Pilatos, relatado no Evangelho, onde Pilatos pergunta a Jesus: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus responde sabiamente: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente os meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos que me perseguem. Mas por enquanto o meu reino não é daqui." E Pilatos lhe pergunta: "Então você é rei?" E Jesus responde: "Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz." E aqui nós temos esta oportunidade grandiosa do ensino de Jesus, dizendo que o reino dele não é deste mundo. Ou seja, existe a vida espiritual, e é lá o mundo verdadeiro, e a terra ainda se afasta destes princípios e destas verdades espirituais. Mas vai chegar um dia em que nós, como mencionamos anteriormente, nos transformaremos, teremos maiores condições ou melhores condições de implantarmos a paz, o amor e a concórdia aqui neste planeta. Neste diálogo entre Pilatos e Jesus, Jesus esclarece de uma forma então condensada do que falamos, que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ou seja, a pátria espiritual.
e que por enquanto a Terra ainda não pertence a este reino de amor, fraternidade, tolerância e humildade, pois ainda não predominam em nosso planeta. E Jesus veio nos dizer que a verdadeira vida é a vida na pátria espiritual. E esse é o testemunho da verdade. A Terra é só uma passagem, como bem sabemos, ela tem uma duração. E é por isso que nós devemos fazer o melhor proveito, aproveitarmos cada momento, cada instante, para verdadeiramente conseguirmos as nossas conquistas do Espírito, essas conquistas que são levadas por todas as nossas futuras existências. No livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação espírita, um livro de perguntas e respostas muito interessante, fica também como sugestão de leitura. Na questão 625, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a espiritualidade benfeitora, a espiritualidade de luz, responde: Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então é por isso que Jesus é o nosso exemplo, é o nosso mestre, que sempre tem a sua palavra que se aplica em todas as dificuldades que nós passamos aqui durante a nossa existência. E Jesus vem justamente nos ressaltar que somos filhos de Deus, e é por isso que cada um tem forças dentro de si para se melhorar, para adquirir mais entendimento, para poder então estabelecer esta paz aqui neste mundo. Então agora nós podemos voltar ao título da palestra, A Realeza de Jesus. Mas qual é esta realeza? É aquela que os homens, em um concílio, decidiram que Jesus seria rei, seria Deus, ou é o rei pelo exemplo, o rei por sua moral, pela sua forma de agir e pela sua paz? Então é esta a reflexão que nós trazemos. Jesus é o rei pelo exemplo. Ele não teve títulos aqui na terra enquanto encarnado, mas conquista um título em nossos corações ao categorizarmos a sua existência como aquela que vem nos mostrar o caminho, aquela existência que vem nos dar o exemplo de como proceder para atingirmos a felicidade, atingirmos os bons pensamentos, atingirmos a boa conduta aqui na nossa existência. E Jesus nos fala para aproveitarmos enquanto estamos aqui nessa existência, para caminharmos não 1000 passos, mas 2000 passos com aqueles nossos irmãos que muitas vezes se apresentam de forma mais difícil para todos nós, pois é aqui que nós temos esta oportunidade de repararmos, muitas vezes, algum equívoco que foi cometido. Nós sabemos que diante da justiça divina, tudo obedece a leis. E é necessário, então, que haja a concordância entre os seres, que haja esta relação de fraternidade. Então, muitas vezes, aquela situação que não pôde ser resolvida, nós temos a oportunidade de resolver futuramente. E é por isso, então, que Jesus, agindo pela paz, nos fala muito em perdão, pois é o perdão que irá interromper aquele ciclo de discórdia, de desentendimento.
E ao termos Jesus como guia, este mestre a qual seguimos, nós temos um guia seguro para a felicidade. E essa transformação da humanidade regenera o planeta. E todos nós queremos um planeta melhor, pois Jesus nos traz a compreensão para o alívio do sofrimento. Quantas vezes nós nos sentimos em desarmonia justamente porque nos desviamos? E do que nós nos desviamos? Todos nós dentro de si tem aquela voz da consciência. E aquela consciência nos aponta quais foram os nossos acertos, quais foram os nossos equívocos. E Jesus, através do seu Evangelho, nos traz a compreensão, essa compreensão para entendermos o sofrimento e com isso termos as ferramentas necessárias para trabalharmos o nosso alívio. E assim podemos até exemplificar, imaginando o mal que eu faça a alguém. Eu, com algum conhecimento que já tenho destas verdades espirituais, posso me sentir incomodado. E só me sentirei aliviado quando eu resolver aquela questão com aquela pessoa que eu cometi um equívoco. E o Evangelho nos incentiva a buscar o perdão, nos incentiva a tratar bem as pessoas, nos incentiva a ter a empatia, a amar ao próximo como a nós mesmos. E este é um ensino grandioso, pois Jesus resume todas as leis de até então, todos os profetas, neste ensino de amar ao próximo como a si mesmo. E sabendo que Deus, para ser Deus, precisa ser perfeito em todos os seus atributos, necessariamente deve ser soberanamente justo e bom, aonde encontrar a justiça em aflições? Podemos nos perguntar. E a resposta nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho. E é o capítulo que inicia as admoestações do Sermão da Montanha. Belíssimo ensinamento que Jesus deixa para todos nós. E ao nos depararmos com situações de sofrimento, podemos nos perguntar se a causa não se encontra na vida presente. Será que não foi um ato meu que fez eu estar passando por uma dificuldade agora? Será que algum ato equivocado que eu cometi com alguém próximo fez com aquele alguém próximo agisse de forma também errada comigo, aumentando esse sofrimento? E aí nós percebemos então que muitas das nossas causas, ou melhor dizendo, não muitas, todas as nossas aflições, os nossos sofrimentos, eles têm origem em orgulho e egoísmo, que são as grandes chagas da humanidade, como diz o Evangelho. Mas se por acaso não encontrarmos a justiça desta aflição, a causa desta aflição na vida atual, nós voltamos então a uma existência anterior, que também é uma revelação que a doutrina dos Espíritos vem nos trazer, em concordância com o que o próprio Jesus também veio nos dizer. Há uma passagem onde há um relato no Evangelho de uma criança deficiente visual, e havia a crença na época que a criança que tinha alguma enfermidade, na verdade estava, entre aspas, pagando o pecado dos seus pais. E Jesus, ao ser questionado sobre esta questão, diz que não era em relação aos seus pais. Então Jesus já vem nos trazer também das causas anteriores, já que aquela criança, naquela vida, nada poderia ter feito ainda para passar por aquela provação, então a causa encontrava-se numa existência anterior. E é assim que Jesus nos ensina a melhorar moralmente,
pois a sua doutrina não é uma doutrina apenas para uma única existência, mas para todas as nossas existências que nós, como espíritos, vivenciaremos, um passo de cada vez, aprendendo um pouco de cada vez de uma forma constante e sempre avançando. E quantas vezes, queridos, queridas, nós somos perguntados no nosso interior: o que nós estamos buscando? Como está a nossa relação com Jesus? Nessa ilustração que nós vemos aqui na tela, é uma pintura de Akiane Kramaric. Ela é uma artista prodígio, nascida em 94 nos Estados Unidos. E desde muito jovem, ela demonstra um talento extraordinário para a pintura. E esta obra que nós vemos é intitulada Príncipe da Paz e está associada a uma das suas obras mais conhecidas. Ela fez este retrato de Jesus Cristo, pasmem, aos 8 anos de idade. E segundo relatos, ela própria afirma que teve uma experiência espiritual profunda que a inspirou a criar essa obra. Realmente impressionante a pintura feita por uma criança de 8 anos. Isso também pode ser para nós uma prova das existências anteriores à atual, onde o espírito, embora habitando o corpo de uma criança, traz consigo todo o conhecimento pretérito. E essa imagem, para nos ilustrar, é justamente para refletirmos como seria o meu encontro com Jesus, como está esta relação com este nosso Mestre que vem tanto nos ensinar. E nós gostaríamos de citar o livro Há 2000 anos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel relata nesta obra uma de suas existências pregressas, onde ele era um senador romano chamado Públio Lentulus. Como senador romano, possuía grande prestígio. Casado com Lívia, possuía uma filhinha chamada Flávia, que sofria de uma grande enfermidade da época. E o senador ouve que seria possível ele se transferir para a região da Galileia, onde o Império Romano, como nós vimos também nesta palestra, exercia influência, pois a região da Galileia era conhecida pelos seus ares, pelo seu clima medicinal. E assim a filhinha Flávia de Públio Lentulus poderia então se recuperar melhor da sua enfermidade. E quando o senador e a família se estabelecem na Galileia, eles ouvem a respeito de um profeta, um homem que fazia curas. Mais precisamente através de Lívia, que ouve na cidade os rumores sobre este ser que fazia milagres até então desconhecidos em relação àquilo que as pessoas não tinham o entendimento na época. Fazia curas. Claro que a doutrina espírita, com o conhecimento adquirido ao longo dos tempos, vem explicar a relação entre fluidos e cura. Então, ainda tem um campo muito grande para se avançar na ciência espírita. Mas voltando à nossa história, Lívia então diz ao seu marido, o senador Públio, para que ele então procure este profeta de nome Jesus, para que, quem sabe, ele pudesse curar a sua filha. E é claro que o senador, no alto da sua glória, de seu orgulho e de sua vaidade, disse que não encontraria
com Jesus, pois deveria ser uma pessoa maltrapilha, uma pessoa com linguajar vulgar, e que talvez nem ele entenderia a linguagem que aquele considerado profeta falaria. Mas de tanto que o coração amoroso de Lívia pede para que Públio procure Jesus, ele então aceita, mas com uma condição, que aquele encontro parecesse fortuito, ou seja, ao acaso. O senador, sabendo que Jesus passaria perto do lago em determinado momento, ele então estaria passando ali pela região e então providenciaria esse encontro, entre aspas, ao acaso, para então não mostrar que ele, do alto de seu poder como senador, estaria procurando então um Messias. E eu gostaria de ler um trecho desta obra, que é justamente o encontro do senador com Jesus. Quem desejar nesse momento fechar os olhos e ir visualizando a belíssima imagem que Emmanuel traz para nós, ele que vivenciou enquanto encarnado esse encontro com Jesus, nós temos a oportunidade de ter este relato nos detalhes. E no capítulo 5 de Há 2000 anos, nós encontramos o seguinte trecho. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras enfeitado de silvas e deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante dos seus olhos ansiosos, estacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante. No seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras às vezes haviam chorado. E força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. E Jesus diz, pelo pensamento ao senador, esta a linguagem universal: Senador, por que me procuras? E assim nós notamos o magnetismo impressionante do Cristo, que fez o senador ajoelhar-se diante desta figura tão imponente, tão amorosa e tão conhecedora do sofrimento alheio. Leiam o livro para depois descobrirem os desdobramentos do senador em relação ao Jesus. Será que realmente o senador
compreende o ensinamento do Cristo, mas eu posso adiantar que a filhinha, a Flávia, a doentinha da nossa história, ela foi curada. E finalizando a nossa palestra, eu gostaria de trazer para todos nós como reflexão final a introdução do Evangelho de João, onde nos é trazido que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui nós encontramos a afirmação de Jesus sendo o governador do nosso planeta Terra, como diz Leon Denis na obra Cristianismo e Espiritismo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então fica evidente para todos nós o fim que Jesus teve como encarnado aqui em nosso planeta, pois a sua missão ainda não havia sido compreendida pelas pessoas. E será que hoje todas as pessoas já compreendem a sua missão de amor e de paz? Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A introdução do Evangelho de João é belíssima, lindíssima, e é por isso que aqui, em especial neste último trecho, nós percebemos que a natureza ela não dá saltos. Para que Jesus viesse cumprir a sua missão, era necessário que houvessem precursores, como Moisés, ao revelar a existência do Deus único, e até mesmo filósofos gregos como Sócrates e Platão, ao nos falar da dualidade corpo e alma, a existência do que sobrevive à matéria. O dia em que a humanidade tiver conhecimento da mensagem do Cristo, uma nova ordem se estabelecerá no planeta, que de mundo de expiação e provas se elevará à categoria da regeneração. Está em nossas mãos e que possamos verdadeiramente termos a compreensão deste ensinamento que o Cristo veio nos trazer, para que possamos ser melhores, para que possamos cometer menos equívocos, para que possamos verdadeiramente trabalhar pela paz em nosso mundo, tão necessitado nos dias de hoje, onde constantemente todos nós somos convidados e nós podemos levar a melhoria ao nosso planeta a partir do momento que nós também nos melhoramos. E Jesus vem nos ensinar como nos melhorar. E assim, terminando esta palestra, nós desejamos, não somente neste mês de dezembro, mas em todas as épocas do ano, muita paz ao nosso planeta e salve a todos.